agradecer, né, o convite que o pessoal me fez, o Guilherme, o Beto, o Grupo Girassol. Eu estava aqui realmente encantado, ouvindo vocês cantando, parte do Grupo Girassol aí, né, por conta dessa... Peço desculpas, depois agora vai entrar a minha aqui trazendo reflexões. O pessoal talvez, podia deixar o Guilherme e a Débora aí cantando. Então, eu sei que isso não é uma tarefa fácil de falar depois de músicas tão lindas. Eu queria iniciar a reflexão pegando um trecho da última e um trecho da primeira música. São chegados os tempos, não temos tempo a perder. E realmente, o tempo parece que passa mais acelerado. Não sei vocês, eu fico com a sensação de que, nossa, já é domingo de novo. A coisa parece que está, assim, aceleradíssima. E a gente olha e fala, nossa, essa semana eu fiz pouco, eu aprendi pouco. E aquela angústia de que o tempo parece que não é o suficiente para tanta coisa que a gente deseja fazer. E naquela coisa lá do começo da pandemia, de que essa pandemia veio para dar uma desacelerada, para nos dar uma acalmada, eu estou esperando chegar essa parte, porque não se concretizou. A sensação que a gente tem é que ficou mais acelerado as coisas, mesmo dentro de casa. A sensação é essa, é de que o tempo passa mais rápido e se a gente não tomar cuidado, a gente é invadido por uma culpa de que perdemos tempo, de que não fizemos o suficiente. E talvez o papel nosso principal, enquanto seres reencarnados, está dando um pequeno chiado. Encarnado, é só uma informação. Está dando um pequeno chiadinho aí, Guilherme e Débora. Eu acho que na hora que mexe o fone, está dando um... Será que ouvindo a gente? A nossa voz? Não, né? Ouvi vocês agora. Então voltou. Beleza, comenta igual. Então, um dos maiores desafios da encarnação, talvez, seja colocar em prática um trecho da primeira música cantada. Eu acho que é a primeira. Colocar os caídos de pé. Este é um ponto importante. E, ao mesmo tempo, se perguntar de que tipo de caídos estamos falando. Porque, às vezes, para alguns, a dificuldade financeira, que às vezes lhe impede de ter comida em casa, é um tombo, e que ele quer se reerguer, e a gente precisa fazer algo nesse sentido. Mas há pessoas que estão financeiramente bem, não estão caídas neste aspecto, mas estão fragilizadas no aspecto emocional. Há indivíduos que também estão muito bem resolvidos financeiramente, mas o seu lado espiritual está caído. Em contrapartida, há indivíduos que talvez estejam bem no aspecto também financeiro, o aspecto emocional relativamente bem, mas estão passando por doenças do corpo físico que necessitavam ali de um apoio, de um amparo. Então, talvez o nosso papel enquanto membros da sociedade seja justamente olhar para estes caídos e olhar para as nossas próprias fragilidades e, ao mesmo tempo em que a gente tenta estender a mão para ajudar alguém, ter a humildade de estender a mão para pedir ajuda. Porque nenhum de nós está em condições plenas de se dizer resolvido em todos esses aspectos, na questão financeira, da saúde mental, física e espiritual. E aí, quando me passaram o tema, Desconstruindo a Sociedade, eu quase infartei. Falei, Jesus, o que eu vou falar desconstruindo a sociedade? Falei, deixa eu pesquisar primeiro aqui, deixa eu trazer o significado dos termos colocados aqui, até para a gente entender. Porque senão fala, puxa, lá vem o William agora, o revolucionário, quer destruir tudo e vamos acabar com tudo e construir tudo do zero. Vamos tentar entender um pouco até os termos. O Beto tá rindo, porque foi ele que me passou o tema ontem. Eu falei, Beto do céu, cara, me ajuda aí. Desconstruir. Definição de desconstruir. Desfazer a construção de. E aí, você tem ali de quê? Então, precisamos pensar. Questionar também é uma definição do dicionário. Questionar os pressupostos que dão sustentação a um conceito firmemente estabelecido pela tradição. Então, desconstruir estereótipos, desconstruir a forma clássica,
desconstruir preconceitos, enfim, um monte de coisa que vai dar para a gente trabalhar um pouco aqui hoje. Só que, ao mesmo tempo, se a gente trabalha assim, desconstruir a sociedade, tem muita gente hoje atuando para desconstruir aquilo que é bom. Tem muita gente, e às vezes até empoderada, atuando para desconstruir avanços na sociedade. Avanços na questão ambiental, avanços aí nos progressos que já tivemos em relação aos costumes. Enfim, há pessoas com propósito também de desconstruir a sociedade. E aí talvez a gente faz um tema aqui, num aspecto, com embasamento espírita, e o outro faz esse mesmo tema, segundo o seu ponto de vista, daquilo que precisa ser desconstruído. Só que aí entra um ponto seguinte, que a gente tem que observar que cada um de nós aqui encarnados trazemos uma bagagem, trazemos uma história, trazemos tendências do passado, e há cidadãos aqui encarnados que realmente têm essa vontade de melhorar a sociedade, de torná-la mais fraterna, mais humana, de trabalhar no progresso. E tem aqueles que querem desconstruir o progresso já realizado, que em algumas sociedades poderiam ser chamados de conservadores. Conservadores não quer dizer que o indivíduo que quer conservar aquilo como está seja essencialmente mau. Há conservadores respeitados, respeitáveis, que são indivíduos que até defendem um progresso, defendem uma desconstrução de algo pré-estabelecido, mas num ritmo mais lento. Então, eles têm uma dificuldade de entender os progressos que a sociedade exige. Então, quando se estabelece, por exemplo, casais homossexuais devem ter os mesmos direitos civis de casais heterossexuais, aí há conservadores que falam assim, não, porque família é constituída por um homem e por uma mulher. Só que eles falam isso não por maldade, é porque eles trazem uma visão que o pai deles passou para eles, porque o avô passou para o pai, ou por uma interpretação equivocada da Bíblia. E estes indivíduos, eles não são essencialmente malvados por isso. A gente precisa compreender essa cultura. Talvez os nossos pais, os nossos avós, eram pessoas bondosas e tinham dificuldade de aceitar isso. Então, eram tidos ali como conservadores. E há um outro grupo, que é o grupo de reacionários, que são os indivíduos que se rebelam contra qualquer tipo de progresso. E aí estes, eles, além de não concordar com eventuais desconstruções necessárias para o progresso, eles se revoltam a tal ponto de atacar, de odiar, de querer partir para a violência física, a violência virtual, colocando ali aquilo que talvez eles trazem também de outras encarnações, de uma maneira muito despropositada, sobretudo agora, com esse negócio de internet, os haters e tudo mais. Tudo isso tomou uma proporção gigantesca e a gente vê hoje que estes, de certa forma, reacionários, eles nem mais têm vergonha de serem. Que antigamente o reacionário se disfarçava. Ele era reacionário por dentro, mas ele tinha vergonha. Peraí. Agora não, agora a internet deu voz para todo mundo, para progressista, para conservador, para reacionário, enfim. Está todo mundo com voz aí a partir das redes sociais e quem dera isso ficasse só no campo das redes sociais. A gente observa esse tipo de ódio partindo para as vias de fato. Quando indivíduos que são tidos como aqueles que contrariam os chamados bons costumes, às vezes são vítimas de agressões físicas, são espancados, são violentados, são assassinados. Então a gente observa que essa desconstrução é necessário observar o próprio progresso, o anseio ali de novos tempos, de uma nova compreensão, sempre no intuito de construir uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais unida, mais harmoniosa. E a figura de Jesus, na dúvida, como é que eu deveria agir? Na dúvida, perguntemos como Jesus agiria. Será que Jesus espancaria um casal de dois homens que anda de mãos dadas na rua? Será que Jesus chegaria ali apedrejando estes dois? Será que Jesus, ao ver duas mulheres circulando no supermercado, no shopping center, de mãos dadas, abraçadas,
formando um casal, será que Jesus faria com elas algum tipo de agressão física ou verbal? Com certeza não. Então, na dúvida, qual dos grupos aqui? O grupo que defende um progresso ou o grupo que é reacionário? Qual desses dois grupos estão com a verdade? É só perguntar de qual lado Jesus ficaria. Né? Que lado Jesus tomaria nestas discussões em que muitas pessoas, na verdade, que se dizem cristãs, que se dizem religiosas, trazem não o evangelho para a discussão, trazem o Velho Testamento. E aí a gente observa a definição de sociedade. Sociedade é a reunião de homens que vivem em grupos organizados. Conjunto de membros de uma coletividade subordinados às mesmas leis ou preceitos. E quando se fala lei, sociedade, a gente tem que entender, todos nós aqui estamos, pelo menos no Brasil, e respeitando as leis municipais e estaduais, seguindo uma mesma legislação. Só que, quando a legislação precisa passar por alguma adaptação, e ela passa o tempo todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e é assim, porque o homem evolui, a legislação também tem que progredir, embora às vezes a legislação regride num ponto, mas aí depois corrige, e assim funciona, gente. O mundo de provas e expiações não é um mundo feito por anjos, é um mundo constituído por seres imperfeitos. Portanto, tudo que esses seres imperfeitos fizerem precisará de um reparo. Daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, são as reformas. E às vezes, nestas reformas, retrocessos também são realizados. E aí precisará de uma contra-reforma que vem aí, e assim caminha a humanidade, como já diria Lulu Santos. O problema é que aqueles que tentam travar a marcha do progresso, muitas vezes se apoiam na Bíblia. E acham que vivemos uma teocracia. Na Bíblia está escrito, portanto, só que recorrem à Bíblia lá no que ela tem de, vou chamar de retrógrado. Moisés que me perdoe. Mas é assim, Moisés, é bom a gente entender isso. A gente pensa assim, nossa, Moisés era o enviado de Deus. E era mesmo. Moisés recebeu ali os 10 mandamentos. Kardec trata como a primeira revelação. Então é alguém que não precisa nem discutir a sua importância para aquela época e até para a compreensão atual que nós vivemos. Só que Kardec não recebeu só os 10, ele recebeu os 10 mandamentos de Deus, só que ele recebeu a tarefa de ser, para aquele povo, um legislador. Kardec instituiu, na sua época, 613 leis. Moisés. Eu falei o quê? Kardec. Nossa senhora, Kardec me perdoe. Obrigado pela correção. Ainda bem que o foninho resolveu, senão ia carregar essa fita na vida. Então a gente observa que Moisés, vamos dizer bem aqui, Moisés instituiu 613 leis na sua época. E não dá para pegar essas 613 leis e trazê-las para a atualidade. Tem gente que hoje, pesquisem depois, eu fiz essa semana uma palestra, está lá no meu canal do YouTube, A Pena de Morte e o Espiritismo. Aí eu fui pesquisar, bati no Google, pena de morte na visão cristã. Gente, dá vontade de sair correndo. Já ouviram falar em vergonha alheia? Deu uma vergonha, deu vontade de falar assim que o espiritismo não é mais cristão, deu vontade de separar alguns cristãos, porque sites, blogs cristãos defendendo pena de morte. Pesquisem depois, vergonha alheia. E aí eu tive que lembrar, para não entrar na depressão, para não chorar, para não sair correndo, eu tive que lembrar do Espírito da Verdade, no capítulo 6, quando fala, as verdades estão no cristianismo. Todos os erros são de origem humana. E aí, gente, sabe o que esses sites cristãos fazem? Pegam trechos e falam assim, olha onde a Bíblia defende a pena de morte. E eles colocam trechos bíblicos para embasar o seu argumento pró-pena de morte. E eu pergunto, estão seguindo Jesus, porque cristãos subentende-se que segue o Cristo. Só que não tem
tem nada de Jesus lá defendendo pena de morte. É o tempo todo em Moisés. Eu recortei, para não causar depressão, eu recortei uma passagem, um versículo. Está em Números, escrito assim: se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é um assassino. Bom, até aqui, beleza, né? Pegou um objeto de ferro, bateu no outro, o outro morreu, é um assassino. Concordamos com isso. Aí vem o detalhe: o assassino terá que ser executado. Agora, quem falou isso foi Jesus, para a gente sair defendendo isso como cristãos? Então, e tem mais, gente. Eu não trouxe aqui para não abalar o clima da live. Mas são trechos bem pensados, assim, né? Porque ignoram outros, né? Por exemplo, tem leis sobre as vestes, leis sobre a alimentação, que parece que não está lá, né? E se você observa, na época de Moisés havia uma ideia equivocada a respeito de justiça, porque era assim, às vezes alguém invadia umas terras e matava um cabrito. Aí o dono do cabrito morto ficava tão revoltado que ele resolvia ir lá e matar toda a família humana de quem matou o seu cabrito. E se sentia justiçado. Falava, agora fiz justiça. Aí o que Moisés fala? Falou, vamos colocar ordem na bagunça. Você não tem direito de ir lá e matar a família inteira porque matou o seu cabrito, não. Você vai lá e mata o cabrito dele também. Então, era olho por olho, dente por dente. Então, opa, se você perder um olho, você vai arrancar o outro olho. Você não pode arrancar o olho da família inteira, você vai arrancar só um. Simbolicamente, só para entender. Era uma ideia de justiça. Que para aquela época, vejam só, trazia uma certa ordem. Porque a pessoa falava, não, realmente. Era revolução, né, naquela época. Hã? Já era meio que revolução naquela época, começar a pensar assim. Era uma revolução. Então, vieram e falaram, opa, e aí? Não, realmente, tem que ser 1 por 1, não pode ser 10 para 1. Então, já trouxe um progresso na época. Só que aí vem Jesus. Jesus, ele, no Sermão da Montanha, que segundo Gandhi, se toda a literatura do Ocidente se perdesse e restasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E lá no Sermão da Montanha nós encontraremos 6 contrastes na interpretação da lei. 6 momentos em que Jesus diz, houveras o que fora dito. E Jesus repete um trecho do Velho Testamento e dá a sua versão. Em um dos momentos lá fala, cadê aqui? Vamos achar aqui. É sempre assim, ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vocês lembram dessa parte? Aí o que ele fala? Eu, porém, contudo, todavia, vos digo, amai vossos inimigos. Então Jesus, ele vem não só neste ponto, mas em outros 6. Desfazer uma interpretação eventualmente equivocada que faziam em relação ao Velho Testamento. Tem um outro, que eu falei em olho por olho, dente por dente, que ele diz, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então Jesus, aqui, ele encerra este senso de justiça. E inaugura um outro, que é de receber o mal, não devolva o mal, para que o mal seja estancado e não seja continuado. Então, eu só fiz essas colocações aqui para a gente observar que nesse processo de desconstrução é necessário a gente ter Jesus como guia, como modelo, como referência. Porque ele, sim, foi digamos, revolucionário na sua época, revolucionário do amor, ainda incompreendido. Se nós compreendêssemos Jesus, faríamos igual ele, assim, uma revolução fraterna, uma revolução amorosa, no olhar em relação às dificuldades, em relação às diferenças. E aí uma grande pergunta que a gente faz é, William, mas tudo bem, a sociedade parece estar doente. Mas é melhor a gente se acostumar
se acomodar com isso, e tocando a vida, cada um do seu jeito e tal. Aí eu tenho uma frase, essa frase, de vez em quando, ela desperta em mim, assim, quando a gente cai naquela ideia de, tá bom, faz parte. Às vezes Deus está no comando, Jesus está no controle, e aí a gente pensa assim, não, deixa o mundo... E a gente traz aquela ideia de tentar se adaptar, e é quase uma metáfora do sapo cozido, né? O sapo foi colocado na água, a água vai esquentando, o sapo vai se acostumando, e daqui a pouco o sapo morre. Porque ele foi se adaptando a uma situação ruim. Só que ele não percebeu, porque a adaptação vai sendo lenta, gradativa. E aí tem uma frase do Krishnamurti que fala assim, não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Então, se a sociedade está doente, a gente não tem que ficar preocupado se eu estou me adaptando a ela ou não. A gente tem que justamente olhar para a sociedade e, a partir dos erros coletivos, observar se aqueles erros coletivos não existem na minha individualidade, não existem em mim. E aí, esses momentos que a gente vive hoje, de muita... Tudo fica muito intenso, né? Tudo vai para a rede social e a gente começa, eventualmente, a discutir aquilo, e aquilo vem à tona. E eu gosto dessas coisas. Eu gosto de ver esse movimento de discussão em torno de comportamentos, em torno de ideias. Porque isso tudo nos provoca uma reflexão. Porque se a gente acha que está tudo errado, não sei o que, não. Por exemplo, causou um alvoroço danado na sociedade o abraço que o Drauzio Varela deu num criminoso, num presidiário. Quando eu vi aquilo, eu falei, pai amado, qual que é o problema? Qual que é o problema de alguém abraçar? Não tinha pandemia na época, gente, né? Qual que é o problema disso, pelo amor de Deus? De um médico que vai fazer uma entrevista, se sente ali tocado pela fala do outro e resolve abraçar um preso. Que mal tem nisso? Entendeu? E aí isso virou manchete. Só que teve uma separação muito clara. E ali não tem como a gente não pensar a respeito disso. Ah, William, mas o criminoso cometeu um crime hediondo. Ah, e por isso ele tem que ficar o resto da vida sem abraço. Eu coloco a pergunta de novo. Como Jesus reagiria naquela situação? Será que Jesus também não abraçaria o criminoso? Gente, se eu falei isso na live sobre pena de morte, reforço aqui. Essa ideia de que preso tem que ser maltratado, porque aí ele se corrige, se isso fosse verdade, o Brasil seria o país que mais recupera presos. Com todo respeito, eu sei que não dá para apontar o dedo para um ou outro culpado, mas as condições que os nossos presos vivem nas penitenciárias são desumanas, na maioria delas. Na grande maioria delas. E se isso fosse suficiente para recuperar alguém, porque o pensamento é assim, opa, eu vou tratar mal o preso porque ele entra lá dentro, vai achar tão ruim aquele ambiente que ele vai sair e falar, nunca mais quero voltar. É um pensamento. Só que ele sai de lá com ódio, com raiva do sistema, com raiva de todo mundo. E aí entra outros fatores muito complexos, em que ele sai de lá membros, às vezes, de facções criminosas e muito mais. Então, eu sei que o assunto é muito amplo. A ideia é a violência não resolve o problema da violência. E isso está claro. É muito importante. Talvez aquele abraço do Drauzio Varela foi o suficiente para desarmar um coração endurecido daquele rapaz que cometeram um crime hediondo. Quando a gente observa, por exemplo, o próprio caso agora da Tami, homenageado no Dia dos Pais. O que é isso? O que é isso? Uma empresa resolve fazer uma ação de marketing, e ela foi genial, porque ela virou assunto, e todo mundo comentou, então ela atingiu o objetivo dela. Eu não quero nem entrar no mérito se ela fez isso porque é uma empresa caridosa, talvez fez por interesse de marketing. Não estou aqui questionando o motivo. Eu estou analisando o comportamento nosso em relação a isso. Então, naquele momento, todo mundo teve a oportunidade de questionar.
Assim mesmo, como é que eu reajo a isso? Qual é a minha reação diante disso? A morte de George Floyd? Gente, eu vi na internet depois as pessoas dizendo assim, mas ele também tentou passar nota falsa. Ele já tinha sido preso. Tudo bem, ele foi preso, pagou o que ele fez. E isso, enfim, é uma situação que mexe com a gente. E a cada vídeo novo que sai daquela execução, a gente fica mais sensibilizado com o que ele viveu. E isso correu o mundo, isso foi, entre aspas, o escândalo é necessário, como disse Jesus. Mas ai de quem provoque o escândalo. Ai de quem provoque. Mas o escândalo em si, ele contagiou o mundo e trouxe à tona o debate do racismo. Então, se a gente pega o caso do motoboy Mateus, recente, que estava lá, e ali a gente tem vários tipos de ódios. Tudo bem que me parece que o rapaz que agrediu o Mateus, que também chamava Mateus, sofria de algum transtorno mental, mas aquilo trouxe à tona o que existe de fato: racismo e ódio de classes. Ele não é só racismo, ele tinha um ódio de classe, que a gente viu muito forte na nossa sociedade, das pessoas que estão, de certa forma, naquilo que se chama elite, se sentindo incomodadas por verem no mesmo ambiente pessoas que moram na favela, mas que às vezes faziam as economias e falavam, oxe, agora eu quero viajar para o Nordeste para visitar os meus parentes que eu não vejo há 20 anos. E estava lá no aeroporto, no mesmo ambiente. Milionários e pobres. Ou quando um jovem sai da periferia, junta o seu dinheirinho e fala, vou fazer um rolezinho no shopping. E aí quem é da elite estava no shopping, de repente se via rodeado por pessoas pobres, por pessoas da periferia. Esse tipo de pensamento a gente precisa desconstruir. A gente precisa trabalhar. A gente precisa olhar, encarar. E é necessário, porque não dá para admitir uma sociedade cristã em que questões de aparência sejam colocadas em segundo plano. Pode falar, Débora. Você quer comentar alguma coisa? Sim, eu vou comentar rapidinho. Então, pegando um gancho do que você está falando mesmo, dessa reconstrução que a gente tem que fazer, principalmente essa da visão que a violência que resolve as coisas. Está muito enraizado em nós mesmos, né? Você falou da questão dos presos, se realmente isso resolvesse, se a gente pegar a nossa história desde sempre, é sempre a violência, é sempre o castigo, é sempre, né, a ferida na pele que foi usado e não resolveu. Nosso mundo não está, né, melhor por conta disso, né? E a gente, assim, nessa nova fase que a gente está entrando, a gente tem lido muitos livros sobre educação infantil. E uma das coisas que a gente leu nessa semana foi falando assim, olha, dar carinho para o seu filho, abraçá-lo e beijá-lo, não vai deixá-lo mimado. Vai torná-lo um adulto confiante, com segurança, sabendo que tem um porto seguro. Então, assim, desde o princípio da educação nossa com as crianças, tem que ser mudada, né? Vem buscando essa reconstrução de colocar a diferença da firmeza e com amor, da rigidez e violência, né? Então, é algo que tem que ser desconstruído e reconstruir, né? Quando você estava falando sobre isso, eu estava pensando em Jesus, quando ele fala sobre deixar vir a mim as criancinhas, né? Não necessariamente igual o Kardec coloca, né? A criança mesmo, mas eu entendo essa passagem como uma forma de mostrar assim, os homens com ideias já formadas, para entender o que Jesus estava trazendo, teriam que se desconstruir. Eles teriam que desconstruir os preconceitos, as ideias já estabelecidas, das modificações em cima das leis de Moisés, porque não eram só as leis de Moisés, né? Tinha as leis dos fariseus em cima das leis de Moisés. Então eles teriam que se desconstruir para seguir o que Jesus estava falando. Enquanto a criança, né? Então ter o coração puro como da criança, a criança já estaria desconstruída e começando aquilo, né? Então eu entendo assim esse ponto de desconstrução da sociedade, não como se a gente quisesse tirar o que é bom e começar do zero, mas são realmente repensar valores, desconstruir para evoluir, né? Às vezes a gente precisa revisar as coisas
para chegar em algum ponto mais além, né? William, nosso tempo está acabando. Eu quero que você deixe aí o recado final pro pessoal. O que você tem a nos dizer para finalizarmos a nossa live? E o Instagram não perdoa, ele corta mesmo. Bom, você falou muito bem de educação, vocês dois falaram bem de educação, e eu queria deixar uma frase de Martin Luther King, que é um norte também nesses momentos. Que a gente tem que tomar muito cuidado para não desenvolver em nós o ódio, né, em relação às pessoas que eventualmente pensam diferente da gente. E Martin Luther King disse: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Então, nesses momentos, eventualmente, de uma escuridão que parece até se ampliar, é necessário com que a gente faça a nossa parte. E aí, como o mal em si não tem existência própria, a ausência do bem, assim como a escuridão não tem existência própria, a ausência da luz, que cada um seja luz, onde e como puder, levando o esclarecimento onde existe a ignorância. Porque muitas pessoas agem desta forma, repito, por ignorância, que não conhecem e precisam ser esclarecidas. E Leon Denis, no livro chamado O Progresso, ele nos faz um convite. E eu deixo esse convite para todos nós, já encerrando a minha participação. Diz ele: é necessário que cada um de nós trabalhe para se instruir, para se moralizar e para se tornar melhor. Então, este é o nosso papel individual. Que cada um espalhe em torno de si ideias de justiça e de solidariedade. E o futuro será nosso. Agora ele traz a ideia do coletivo. A gente se instrui, a gente se moraliza e a gente espalha em torno de nós ideias de justiça. Diz Leon Denis: tenhamos confiança, que todos façam o seu dever. A grande lei da vida é o trabalho, é o progresso. Cumpramo-la. Todos unidos, de mãos dadas, marchemos juntos para o futuro e que nossa divisa seja para frente, sempre para frente e para o alto. Muito obrigado. Perfeito, William. Nós te agradecemos de coração sua participação. Como foi gostoso esse bate-papo. Vamos fazer esse convite mais vezes. Esperamos ter você aqui conosco, tá? Parece que o tempo é muito pouco, né? Acho que a gente podia discutir isso aí, ó. Muito mais Porque tempo. tem uns comentários muito bons, né? O Gabriel tá colocando muita coisa bacana e a Lena trouxe um comentário que eu achei muito legal, que ela falou assim: é como se fosse uma reforma íntima coletiva. E é basicamente isso, né? A sociedade, no fim das contas, ela é criada, ela é composta de várias pessoas. Então, se a gente se reforma, nós vamos reformando a sociedade como um todo, né? Eu acho que isso é o ponto principal. Às vezes a gente quer mudar o outro, esquecendo que a mudança começa aqui, né? Bom, queremos agradecer então ao William mais uma vez por ter topado vir conversar com a gente. Agradecemos a todo mundo que acompanhou a live. E rapidinho, só quero falar que hoje às 2h, na Rede Amiga Espírita e em outros canais também, vai estar tendo a Folhinha Espírita. E nós, o Grupo Musical Girassol, vai estar lá ajudando a falar da arte espírita na juventude, junto com o Marquito. Então será muito legal. Eu espero vocês lá mais tarde. William, muito obrigada, é muito bom ver você e te ouvir, viu? Tchau, tchau. Esperamos em breve. Obrigado. Vamos sondar sua vida aí, viu, ele? Fiquem com Deus, bom domingo a todos. Tchau. Tchau, tchau.